mas naquela noite não tinha pescado nada. O texto de Mateus vai dizer que ele já lavava as redes, porque uma noite inteira de pescaria não pescou nada. E o que pairava no seu coração era muitas vezes, a frustração, as encomendas que não seriam atendidas, as contas que não seriam pagas. Os homens aqui sabem muito bem que é isso, né? A responsabilidade, eu não sei, talvez as mulheres também, algumas mulheres, de você ter um compromisso, mas não ter o dinheiro para honrar aquele compromisso. A preocupação que paira dentro do nosso coração. As noites sem dormir, eu fico imaginando que Pedro estava ali pensando em quantas encomendas que ele não vai poder mais atender, porque não tem peixe. E de repente vem Jesus e pede o seu barco emprestado. E Jesus então entrando no barco, Pedro começa então a velejar, enfrentando as pequenas ondas que batia contra o casco daquele navio, daquela embarcação, daquele barco. Jesus pregava a salvação. Jesus pregava aquela multidão que se aglomerava ora na beirada da praia, porque eles estavam interessados em saber mais sobre este tal Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse que João não era digno nem mesmo de amarrar as suas sandálias. E uma grande multidão, e ele prega. E Jesus então, depois de pregar, vira para Pedro e diz: Pedro, avance um pouco mais, lance a rede. E Pedro olha para Jesus e diz: mestre, pescamos a noite inteira e não pescamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Meu irmão, eu não sei quem tem dito palavras no seu coração, mas eu quero dizer, se você ouvir a voz de Jesus esta noite e der ouvidos a esta voz, eu sei que existe várias vozes ecoando nesse exato momento. Talvez alguma voz está dizendo: não, você já lavou a rede, Pedro, larga a mão disso. Não, Pedro, você pescou a noite inteira, Pedro, não vai dar em nada, você pescou em alto mar, na beirada não tem peixe. Ele preferiu ficar com a voz de Jesus. Meu irmão, olha para o teu irmão e diz: fique com aquilo que Jesus tem falado para a tua vida. Eu sei que Satanás muitas das vezes tenta ministrar no nosso coração, trazendo insegurança, medos, incerteza, mas eu prefiro ouvir a voz de Jesus. Eu prefiro ficar com a voz de Jesus. E Pedro então ele diz: mestre, sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. E ele lança a rede com toda a sua força. E quando ele começa a puxar as redes, ele sente que as redes já não estão mais vazias. Ah, meu irmão, pode ser nessa noite, levanta a sua mão que eu quero profetizar. Pode ser nessa noite que nós teremos um encontro com Ele, e Ele há de encher as nossas redes daquilo que nós mais precisamos. Pedro então atraca aquele barco, e a palavra diz que a rede quase se rompeu, porque era grande os peixes. Aquilo que Jesus tem para a tua vida, meu irmão, não é pequeno não. Eu fui pescar uma vez com meu pai, a única lembrança que eu tenho da gente pescar. Meu irmão, a gente pescou tanto lambarizinho desse tamanho, que dava até dó de tirar do anzol. E eu pensava comigo, eu queria pegar um peixe grande, para dar uma briga na vara, né? A vara entortando, e a gente comer bastante carne. E aí meu pai fala: não, nós vamos assar isso, nós vamos fritar esses lambari. Eu falo: mas isso aqui não tem nem carne, pai. Vamos jogar de volta para ver se cresce. Meu irmão, eu estou dizendo que Jesus vai lhe dar vitórias grandes. Jesus vai dar coisa boa. Meu irmão, quem dá resto é Satanás, mas o Jesus que eu conheço, Ele tem vitória grande para a tua vida. Talvez você está perguntando: Alexandre, por que não chegou ainda? Eu vou dizer, Deus me deu uma revelação aqui agora. Porque às vezes, meu irmão, nós estamos pegando lambari e se contentando: é um aqui, um ali, dá uma fritada. Mas na hora que vir, aquilo que Deus prometeu é coisa grande, é peixe grande. A vitória de Jesus demora, sabe por quê? Porque é grande, é no tempo dele, é na hora dele. Talvez nós pescamos a noite inteira e passamos uma vida procurando, mas no tempo dele, meu irmão, ele há de encher as nossas redes. Pedro então atraca aquela embarcação e Jesus faz uma proposta para ele. Nesse exato momento do texto, Pedro aqui representa eu e você. Pedro representa a humanidade.
E Jesus diz assim, deixa as redes, porque eu quero fazer de você um pescador de homens, pescador de almas. E Pedro, sem pensar, 2 vezes, ele larga tudo e começa a seguir Jesus. A caminhada de Pedro, ela se assemelha muito à nossa caminhada. Nós nos maravilhamos com os milagres que Jesus faz. Pedro, ele se maravilhava quando Jesus curava. Na noite da transfiguração, ele disse para Jesus, vamos ficar aqui, mestre. Ele viu Jesus transfigurado, junto com os representantes da lei e do fogo, naquele monte. E ele diz, mestre, não vamos descer mais, vamos viver essa realidade. E Jesus fala, não, Pedro, essa não é a nossa realidade ainda. Nós precisamos voltar para pregar a palavra. Pedro, ele viveu, mas no momento que mais Jesus precisou dele, ele abandonou. O texto vai dizer que Pedro, ele nega por 3 vezes. Isso não foi uma surpresa para Pedro, porque no meio de uma discussão de quem era o maior no reino de Deus, Jesus faz uma revelação para Pedro, dizendo, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E no momento que Jesus é preso, depois de orar no Getsemane, ele vai ser levado pelos seus algozes, e ali Pedro, junto à fogueira, é revelado por uma serva, dizendo, esse é um dos discípulos. E ele diz, não sou. Depois acende outra fogueira no meio do pátio, e um dos capitões, um dos soldados, reconhece que aquele homem era um galileu, seguidor de Jesus, e ele mais uma vez diz, não sou eu. Por 3 vezes, Pedro não aguenta suportar o peso da cruz, o peso do chamado, o peso da responsabilidade. No capítulo 21 que nós lemos, agora Pedro foge, representando eu e você novamente. Por que que nós negamos? Por que que nós fugimos? Por causa dos nossos medos. Por que que nós não falamos de Jesus? Por causa talvez, de sofrermos uma rejeição. De Jesus talvez não fazer conforme aquilo, conforme nós pensamos. A opressividade que está além da nossa compreensão para aqueles que pregam a palavra. Pastor, é verdade isso? É claro que é verdade. Viver o evangelho, meu irmão, é uma luta no mundo espiritual. A carne brigando contra o espírito contra a carne, e este se opõe de dia e de noite. O irmão Adelmo falou aqui de Daniel, a resposta saiu no primeiro dia, mas só não chegou, por quê? Porque houve uma batalha espiritual, para que a resposta, não era só uma resposta, era uma revelação apocalíptica, não chegasse. E ele continuou fervoroso em oração. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Nós continuamos sendo humildes, nós continuamos sendo humanos, nós continuamos sendo pecadores, detentores de todas as falhas. O difícil para nós é entender o nosso chamado em comparação às nossas falhas, em comparação à nossa pequenez, o tanto que somos pequenos, o tanto que somos pecadores. E Pedro, nesse exato momento, ele abandona, ele vai embora. E o duro de Pedro ir embora é que ele não vai sozinho, porque Pedro era um representante, era um líder, era aquele que estava destacando-se a liderança do apostolado, do colegiado apostólico de Jesus. Ele é o que estava à frente. Jesus amava João porque era jovem, 16 anos, mas Pedro era o homem que falava com o povo. Era um homem duro, era um homem experimentado. E os demais discípulos ouviam a Pedro. Tinha Pedro como líder. E de repente Pedro, ele abandona o seu posto. E o texto do Evangelho de João, capítulo 21, vai dizer isso. Que ele vai para a beira da praia, ele retrocede, ele volta, ele não quer mais saber de seguir Jesus, ele não quer mais saber de pregar a palavra, ele não quer mais saber. Por quê? Porque ele foi tomado pelo medo, ele foi tomado pelas angústias, ele foi tomado pela repreensão, pela violência. Meu irmão, tudo isso